Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Também teve uma importância muito grande. Quase todos esses movimentos tiveram ramificações aqui, né? O cinema, por exemplo, teve aqui uma importância que o Glauber vem aqui em 57, ainda muito antes desse período, pregar para os mineiros, que era tido como conservadores, a revolução através do cinema, mostrar que eles tinham que partir para fazer filmes, e filmes tinham que ser revolucionários e romper com a estrutura narrativa do cinema aqui em Minas Gerais, que era muito conservadora. E ele faz esse chamamento, e ele acontece naturalmente a partir dos anos 60, né, mas originalmente também a partir de 68, todos os aparelhos, todos os órgãos culturais do Brasil, e políticos também, mas todos os órgãos políticos culturais são fechados a partir de 68 com a radicalização do AI-5. Mas até 68, a gente tem o auge aqui, por exemplo, da luta do movimento do SEC, o cineclubismo, foi determinante aqui. Entre 51 e 68, o SEC formava e formou todo mundo que fez ou participou de atividades culturais aqui, né? Então, tinha no SEC músicos, todo o grupo do Clube da Esquina, que era, então, o grupo vigente aqui no auge do movimento cultural, e é importantíssimo, porque eles são determinantes. Todos estavam ligados ao SEC, como um movimento cineclubista, né? Escritores, né? Quase todos os grandes escritores estavam ligados, críticos de arte, e o pessoal do cinema propriamente dito. Então, tinha e teve uma importância muito grande. Depois de 68, ele é fechado, mas até 68, o SEC formou, o SEC é o Centro de Estudos Cinematográficos, é um grupo que existe até hoje, é um movimento cineclubista, mas que era tão aberto que ele abrigava todas as tentativas culturais de se fazer aqui em Belo Horizonte e depois também no próprio país. Ele influenciou muitos cineastas, o Glauber é um exemplo disso, influenciou cineastas Rio e São Paulo. Muita gente tem a influência desse movimento, porque aqui tinha uma efervescência muito cultural também e muito forte, com o teatro. A TV aqui tinha uma importância, a TV Itacolomi, nos anos 60, ainda tinha uma importância muito grande aqui, o teatro, né? Tinha o teatro da UFMG, a universidade, a UFMG mesmo, depois de 65, 66, ela passa a ser foco mesmo da efervescência cultural, enfim, e todos eles, jovens estudantes, participaram desse momento através do SEC, que era um congraçamento de propostas estéticas e políticas. Bom, o SEC é oficialmente de 51, né? É um movimento cineclube onde as pessoas se reuniam para assistir e debater cinema. Originalmente era isso. Mas aqui em Belo Horizonte, pela própria relação, apareciam gente de todas, né? Principalmente o pessoal da música, da dança, do teatro e, eventualmente, os apaixonados por cinema, chamados cinéfilos. E durante anos foi assim, até o auge mesmo, em 64, quando tem batalhas históricas do movimento aqui com filmes nacionais, por exemplo, já em 54, tem um filme importante na história do cinema, que 10 anos depois, é praticamente a consequência natural da ideia de que o golpe de 64 vai cobrar, ou seja, que era a comunização do cinema brasileiro com um filme chamado Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. Então, esse filme que teve uma importância lá e foi proibido pela censura, né, já em 54, ainda no governo Vargas, e o SEC aqui, o Cineclube, passou a fazer dele um carro de batalha contra a censura. Fizeram reuniões, discussões eternas para liberar o filme contra essa censura, com os argumentos bestas que os militares lá no Rio de Janeiro deram para a proibição desse filme. Esse filme é o embrião de todo um movimento cinematográfico que vai chamar Cinema Novo a partir dos anos 60. O Cinema Novo tinha uma proposta estética política de transformação da arte, da cultura, do país, através do cinema, através da politização dos filmes, dos cineastas, dos atores. Então, tinha todo um envolvimento que o foco era retratar a realidade brasileira, né? E, então, a partir dos anos 60, os filmes vão ser fortes com a temática da miséria, da fome, do nosso subdesenvolvimento, esse enfrentamento da realidade. Então, isso vai ser determinante para criar uma série de filmes
importantes. Vidas Secas, Os Fuzis, Deus e o Diabo, Terra em Transe, enfim, filmes que vão até os 68 com propostas estéticas, políticas de transformação da realidade. É óbvio que esse grupo que vai se armar no poder já a partir de 62, com o plebiscito e depois com a chegada, né, a tomada de poder do Jango, que era o vice e assume que no parlamentarismo e depois no presidencialismo o governo do Brasil, ele vai, essa relação vai inverter. Por quê? Porque o Jango passa a pregar um pouco dessas políticas econômicas e propostas de sociedade que estavam no filme, e que os filmes começaram a fazer esse retrato. Então, defender a reforma agrária, aí tem um filme igual Vida Seca, um filme igual Cabra Marcado para Morrer, que esse é o foco. Né? Então, os filmes passam a resgatar e filmar os próprios comícios do Jango, passa a representar o Jango, e o Jango acaba virando, para esses militares ali, insurgentes, um líder. Mas é o impacto que o cinema novo, e depois até alguns filmes no início de 68, como chamado cinema marginal, que eram filmes mais críticos da sociedade, do ponto de vista estético, eram filmes mais avacalhados, mais sujos, sem pé nem cabeça, mas a representação daquele país era cara também para os militares, então eles também não gostavam da nossa representação. Certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda